Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências para o nono ano. Espero encontrá-los todos bem e com saúde. E vamos à nossa aula de hoje. Bem, hoje nós falaremos sobre átomos e elementos químicos. Bem, os átomos nós já falamos que eles tiveram a ideia inicial, da partícula formadora da matéria lá por Demócrito, na Grécia Antiga, mas cientificamente foi por Dalton em 1803, aproveitando as ideias de Demócrito, dizendo que era uma massa, uma partícula indivisível, e era a menor partícula da matéria. Mais para frente, introduzindo já o conceito de elétron, a partícula de carga negativa, veio Thomson em 1904, e mais à frente Rutherford em 1911, onde tirou a ideia de uma bola maciça e indivisível, introduzindo a ideia de partícula negativa, com carga negativa, que era o elétron, descoberto por Thomson, e agregando já um núcleo, onde os elétrons estariam girando ao redor desse núcleo. Mais à frente, um aluno de Rutherford, em 1913, Bohr, ele mudou a configuração dessa ideia de átomo, continuou dizendo que os elétrons giravam ao redor do núcleo, mas de forma quantizada e em camadas diferentes. Mais à frente veio Schrödinger. Schrödinger, em 1926, é o modelo mais atual que temos para o átomo, onde nós temos já uma delocalização dos elétrons, ou seja, nós não sabemos exatamente onde eles estão em formato de nuvem ao redor do núcleo do átomo. E antigamente acreditava-se o quê? Que a matéria era formada por elementos da natureza, como terra, fogo, água e ar. O que sabemos que hoje em dia isso não é verdade. Sabemos que a matéria é formada por elementos químicos que estão na natureza, podendo ter propriedades diferentes, características diferentes, assim como nós. Ok? E eles podem ter características tão diferentes que, quando reagem, podem formar coisas totalmente estranhas, como essa reação com soda cáustica, açúcar e álcool, onde temos a formação de um tentáculo monstruoso que após a queima dele. Ok? Vamos mais à frente? Bem, quem cuida da classificação dos elementos químicos é a IUPAC, que em português significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela é responsável pela ordenação de todas as características químicas, dos elementos. Ok? Hoje em dia, no formato de tabela periódica. Mais à frente, o número atômico e o número de massa foi cogitado, Então, Rutherford, ele determinou que a quantidade de prótons determina suas características. Já Moseley, em 1913, ele declarou que o número de prótons em um núcleo de átomos de um mesmo elemento químico é sempre o mesmo, ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, o número de prótons do carbono em qualquer matéria feita de carbono vai ser sempre o mesmo número, ok? Não mudando. Então, quando pensamos no átomo, temos a ideia que os prótons eles são fixos no átomo. Então, cada átomo vai possuir um número específico de prótons. Então, ele determinou o quê? Ele determinou que o número de prótons será igual ao número atômico,
aqui representado por Z, tá? E que o elemento químico, ele é um conjunto de átomos do mesmo número atômico, tá? Então, quando nós pensamos num cristal, nós pensamos o quê? Numa porção de matéria formada por vários átomos, ok? E eles são característicos de um elemento químico específico. Já a massa atômica, representada por A, é a quantidade da massa dos prótons, tá? Com a quantidade de nêutrons. Ok? Então, a massa atômica é a mesma massa nuclear. Os elétrons são muito mais leves e eles não são contados nesse momento. Então, a massa atômica vai ser o quê? A massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. O número de nêutrons ele pode variar, tá? De átomo para átomo. Daí, nós temos os isótopos. Então, no mesmo elemento químico, eu tenho nêutrons diferentes, podendo gerar o mesmo elemento, mas com propriedades diferentes. Então, vamos lá, falar sobre os isótopos. O isótopo mais simples são os isótopos do hidrogênio, tá? Nós temos o elemento hidrogênio, que ele possui um próton e um elétron, e nenhum nêutron. Daí, nós temos o isótopo dele, que é o deutério. O deutério, ele possui um próton e um nêutron. Notem que o número atômico dele continua sempre o mesmo, ele continua tendo um próton. A soma de mais um nêutron acarreta o quê? Acarreta que ele tem uma massa atômica maior, não um número atômico maior. E temos a terceira forma isotópica do hidrogênio, que é o trítio, tá? O trítio, ele possui 2 nêutrons e um próton, ok? Então, a massa dele é muito maior, mas ele continua tendo um próton, daí o seu número atômico C1 e um elétron, ok? Dessa forma, o elemento químico é representado assim, onde nós temos a massa atômica, o elemento químico e o número atômico. Lá na tabela periódica nós encontramos organizado dessa forma. Então, mais à frente, nós falamos sobre íons. Lembrem que Thomson falava que o átomo era eletricamente neutro, né? Ele dizia o quê? Que a quantidade de partículas positivas era igual à quantidade de partículas negativas. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Então, quando acontece alguma reação química onde há a doação de um elétron, um desses elementos ele vai ficar deficiente de elétrons e o outro vai ter a mais. A exemplo, temos aqui o sódio e o flúor, tá? O sódio doa um elétron para o flúor, passando a ter 10 elétrons, e o flúor, que tinha 9 elétrons, passa a ter 10 elétrons também. Ok? Dessa forma, um deles perde um elétron e fica positivo. E o outro ganha um elétron e fica negativo. Ok? Aqui representando como sódio positivo e o flúor negativo. Dessa forma, os íons e o elemento químico funcionam desse jeito. Se pudermos contar a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, nós vamos entender melhor. Então, no caso do sódio, ele tem 11 prótons. Nós podemos ver aqui pelo número atômico dele. Se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons, né? A quantidade de prótons de um átomo é igual à quantidade de elétrons. E tem 12 nêutrons. Como é que eu cheguei a essa conclusão?
simples. A massa atômica é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Logo, 11 mais 12, 23. Ficou claro isso? Então, quando ele perde um elétron, ele não muda o número atômico dele. Ele continua com 11 prótons, só que ele perdeu um elétron. Então, ele vai ficar com 10 elétrons e continua com 12 nêutrons. Notem que o núcleo dele não mudou quando ele ficou com carga positiva, só o número de elétrons. Da mesma forma, o flúor, que tem número atômico 9, ele vai possuir 9 prótons, logo 9 elétrons e 10 nêutrons. Por quê? Porque a massa atômica do flúor é 19. Então, 9 menos os 19 dão 10 nêutrons. E quando ele fica na forma de íon, ele ganha um elétron, né? Ao exemplo anterior, ele ganha um elétron do sódio, né? Então, o flúor, ele passa a ter 9 prótons ainda, só que em vez de 9 elétrons, agora ele tem 10, ficando então com uma carga negativa. Notem que o elétron a mais, né, ele quer dizer que ele tem uma partícula negativa a mais, diferente do sódio. O sódio, quando fica positivo, significa que ele tem uma partícula negativa a menos, prevalecendo as partículas positivas, ou seja, os prótons. Vamos à frente? Então, vamos ver como é que se classificam os elementos químicos. Atualmente, nós temos 118 elementos químicos, sendo que 98 são naturais, ou seja, nós podemos encontrá-los normalmente na natureza, e 20 são sintéticos. Mas antigamente, por volta de 1700, só se conheciam 12 elementos químicos, cada um diferente e com propriedades completamente diferentes um do outro. Somente em 1789, um cientista chamado Antoine Lavoisier, tá? Ele passou, ainda com 33 elementos, a classificar, a organizar, de acordo com suas propriedades. Tá? Já em 1868, quase 100 anos depois, esse número de elementos aumentou mais. Então essa necessidade de organizar melhor aumentou mais ainda, porque cada elemento possui uma propriedade diferente. Então, Lavoisier, ele organizou primeiramente em uma tabela, ok? Nessa tabela, ele colocou vários elementos que eles conheciam na época e dividiu de acordo com suas características, tá? Ou seja, da onde eles eram utilizados. Notem que nessa tabela nós encontramos aqui Lumière e Caloric. Lumière quer dizer luz. Então achava-se que luz e caloria eram elementos químicos nessa época. E hoje nós sabemos que luz, né, não é um elemento químico. E caloria, muito menos, né? Então, nessa época, tínhamos 2 elementos, no mínimo, que não faziam parte das classificações que temos hoje. Mas acreditava-se, assim como se acreditava na Grécia Antiga, que os elementos naturais teriam alguma coisa a ver com os elementos químicos que formam matéria, tá? Mas já não com aquele misticismo anterior, ok? Mais à frente, um cientista alemão chamado Johann Wolfgang Dobereiner, tá, que viveu entre 1780 e 1849, ele organizou os elementos em tríades, sendo que a massa atômica do elemento central da tríade era a média dos outros 2. Então ele foi verificar a massa atômica dos elementos e descobriu
que eles possuíam similaridade quanto à massa atômica. Tá? Então ele organizou, olha, esses elementos são similares. Por quê? Porque se eu tirar a média desses dois elementos, eu tenho um terceiro. Dessa forma, ele organizou em tríades, conhecidas então na época como tríades de Dobenheimer. Ok? Um pouco mais à frente, em 1862, um cientista chamado Alexandre Emile Beguier de Chacortois, que viveu entre 1820 e 1886, ele organizou em uma forma diferente, em uma forma helicoidal, tá? Na ordem crescente de massa atômica. Então, notem que eles se concentraram mais na massa atômica. Como a massa atômica crescia, eles organizavam por peso, né? Por peso atômico, no caso. Só que ele organizou de uma forma circular. Ele disse que a organização seguiria como se fosse um parafuso. Daí ele chamou de parafuso telúrico. Tá? O parafuso telúrico nada mais é do que a organização dos elementos químicos no formato de um parafuso. Ok? Mais à frente, em 1865, John Alexander Heinrich Newlands, né, similar à ideia do parafuso telúrico, ele organizou em 7 grupos de 7 elementos, cada grupo, só que com propriedades semelhantes. Então ele já olhou, olha, em vez da massa, eu vou considerar suas propriedades. Ele considerou as pautas, né, para quem conhece música, as pautas de uma música, tá? Então ele pensou, eu organizo isso aqui em 7 grupos com 7 elementos cada, e o último elemento ele tem uma repetição para a segunda classificação, tá? Então notem aqui que o cobalto ele está repetido aqui, ó, assim como o cloro, tá? Essa proposta foi conhecida como Lei das Oitavas, porque se assimilava às notas musicais, aquelas notinhas, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, era exatamente essa, ok? Mais à frente, já em 1870, Julius Lothar Meyer ele mostrou a relação que existia entre o volume e a massa atômica, formando um pequeno gráfico. Esse gráfico mostrou exatamente que tínhamos características diferentes, né? Dando uma perspectiva melhor às ideias anteriores. Mas só em 1869, um russo chamado Dmitry Mendeleev organizou de forma diferente. Ele organizou em forma de coluna, com ordem crescente de massa atômica, ainda lembrando das massas, tá? Só que com 8 colunas verticais e 12 linhas horizontais. Dessa forma, os elementos químicos foram organizados, tá? De acordo com suas características e da massa atômica, mas ele ajudou a prever também lacunas. Notem que existem entre um elemento e outro lacunas. Ela se assemelha muito mais às nossas tabelas atuais. Por quê? Porque esse estudo de Mendeleev foi primordial. Com ele, foi possível prever o encaixe de novos elementos químicos que foram surgindo mais à frente. Tá?
mais atual, né, 1913, um jovem na época chamado Moseley, ele, com o auxílio do raio-x, ele passou a determinar o número atômico dos elementos. Então, dessa forma, ele ainda conseguiu, junto lá com Mendeleev, a prever elementos na tabela periódica, né? Então ele ordenou de forma diferente. Em vez de ser pela massa atômica, ele começou a organizar em forma crescente do número atômico. Diferente do Mendeleev, mas de forma um pouco similar. Bem parecido com o que nós temos hoje em dia. Já em 1951, um cientista americano chamado Seaborg, né, Glenn Theodore Seaborg, ele descobriu outra classe de elementos, né? Ele trabalhava com um elemento chamado urânio e descobriu que existiam outros elementos após o urânio, que até então só se conhecia até ali, né? E ele começou a realinhar a tabela eletrônica, incluindo outros elementos. Dessa forma, ele viu que tinham duas classes de elementos que não se encaixavam em grupos diferentes, mas em um mesmo grupo, né? Com as mesmas características. Então ele estabeleceu o grupo dos actinídeos e dos lantanídeos. Isso é uma das mais atuais. Então chegamos à nossa tabela periódica atual, né? Vocês notem que ela não muda muito do que nós vimos por último, né? Mas foram incluídas outras características, dividindo agora em grupos, famílias ou colunas, tá? Verticais, onde cada grupo tem características definidas, por isso são chamados de família, né? Eles têm, como toda família, características semelhantes, ok? E nós possuímos atualmente 18 colunas, 18 grupos ou famílias. Então, nós temos metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, dos calcogênios, halogênios e os nossos famosos gases nobres. E elas podem ser divididas em duas classes, A ou B, ou simplesmente em numeração crescente, de 1 a 18. Também podemos dividir a nossa tabela periódica em períodos, séries ou linhas. Então, são 7 períodos, tá? Cada elemento ele vai crescer o seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que vai ficar no núcleo, dessa forma aumentando o tamanho do núcleo. E como a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, vai também aumentar a quantidade de elétrons ao redor desse núcleo. Dessa forma, nós temos uma grande forma para esse átomo, né? Um volume muito maior. Vamos conhecer alguns grupos? Bem, vamos começar pelo início, né? Os metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles recebem esse nome por reagirem fortemente com a água, formando soluções alcalinas. O hidrogênio não faz parte desses metais alcalinos, apesar de estarem na mesma coluna, tá? O hidrogênio, de número atômico 1, ele muitas vezes é representado à parte da tabela periódica, por ele não se encaixar em todos os elementos, em todas as classificações. Ele possui um elétron na última camada, por isso o hidrogênio está ali, ele só tem um elétron. E ele reage fortemente com a água. Então, alguns elementos, como sódio e potássio,
quando colocados dentro da água, eles podem até explodir ou pegar fogo, tá? O grupo 2 ou 2A, chamados de metais alcalinos terrosos, eles recebem esse nome por terem sido encontrados pela primeira vez em raízes de plantas. É essa coluna em amarelo aqui. Tá? Ele possui 2 elétrons na sua última camada eletrônica e, na presença de ácido, reagem fortemente. Tá? A exemplo, temos aqui o magnésio em ácido nítrico. Vocês podem ver que é uma reação bem rápida, né? E forte. O grupo 3A ou grupo 13, né? Já pulando do 3 para o 13, temos a família do boro. A família do boro recebe esse nome por o boro ser o seu primeiro elemento, né? Eles formam materiais utilizados em diversas áreas, como a indústria eletrônica, a fabricação de panelas ou na construção civil, de latas, né? A produção de espelhos, lâmpadas de LED ou ligas metálicas. Também é utilizado na indústria da medicina, nuclear e detecção de radiação, ok? E eles possuem 3 elementos na sua última camada de valência. Bem, seguindo adiante, temos o grupo 4A, ou 14, que é a família do carbono. Tá? Logicamente, eles recebem esse nome por ser carbono o primeiro elemento desse grupo. E uma das características do carbono é formar os seres vivos. Né? Então, tudo que é vivo possui carbono em sua estrutura. E temos o silício, que é um dos metais mais abundantes da nossa Terra, no nosso planeta, né? Eles possuem 4 elétrons na sua última camada e é formado por elementos do tipo ametal, carbono no caso, semimetal, que possuem propriedades de um não metal e um metal, como o silício germânio, e os metais, né? O que classifica um metal? Um metal é classificado por possuir brilho, por possuir a característica de formar fios, né? Então, ser maleável. Vocês lembram do alumínio, né? O alumínio é um metal e ele é maleável. Eu posso formar um fio com ele, né? Assim como o cobre, que nós utilizamos na nossa fiação. O próximo grupo, 5A ou 15, é a família do nitrogênio. Também ganha esse nome por nitrogênio ser seu primeiro elemento. Eles possuem 5 elétrons na sua última camada. E entre esses elementos nós podemos encontrar nos minerais e na própria atmosfera. Sendo que o nitrogênio é o gás mais abundante que temos no nosso planeta, né? Nós respiramos cerca de 70% de nitrogênio. Né? E ele é formado, esse grupo, por não metais, por semimetais e por metais. Vamos à frente. Já o grupo 6A, ele tem um nome um pouquinho diferente, né? Os calcogênios, é o grupo do oxigênio. O grupo do oxigênio, ele recebe esse nome não por causa do oxigênio, mas por ter vindo de compostos formados por cobre, tá? Que é um metal. Eles possuem 6 elétrons na sua última camada, são formados por compostos radioativos, ou que estão na atmosfera, ou em minerais. Dentre eles, temos os não metais e os semimetais. O semimetal, no caso radioativo, é o polônio, o último do grupo. Seguindo adiante, temos o grupo 7A, ou 17, que é o grupo também de um nome diferente, que são os halogênios.
Os halogênios é o grupo do flúor, né? Eles recebem esse nome por ser formadores de sais, né? Então, eles são altamente reativos e são encontrados na forma de sais. A exemplo, o cloro, o flúor, né? O bromo, o iodo, o astato e o tenécio. Eles formam sais e que não causam muitos problemas. Já em sua forma gasosa, como o flúor ou cloro, são altamente reativos e tóxicos. Eles possuem 7 elétrons na sua última camada e são fortemente eletronegativos. Tá? Todos eles são não metais. O grupo 8A é um grupo especial, é o grupo chamado dos gases nobres, tá? É formado apenas por gases. É o grupo do hélio e recebe esse nome porque eles não precisam se misturar com nenhum outro elemento para existir. Eles simplesmente existem lá no cantinho deles. Tá? Eles possuem 8 elétrons na sua última camada e são quimicamente, fisicamente estáveis. Por isso o nome de gases nobres. Já os grupos 3 a 12 ou de 1 a 8B, né, são os metais de transição, eles têm características diferentes. Todos são metais, alguns existentes e outros não existentes naturalmente, certo? Todos eles possuem configuração eletrônica variável, tá? Eles possuem o subnível D incompleto. Falaremos mais na frente sobre esses subníveis, né? E todos eles formam compostos diferentes, formam ligas, formam sais, tá? Por isso o nome de transição, porque eles mudam muito suas características. Bem, então vejamos o seguinte, que vimos até agora. Vimos que na tabela periódica o hidrogênio ele não é um metal alcalino, ele tem características peculiares e ele não se encaixa. Tá? Então o hidrogênio é uma coisa à parte. Nossa organização é pelo número atômico. Ele apresenta sempre de 1 em 1, aumentando. Ele é formado por períodos e famílias. A nossa tabela periódica é formada por ametais, que é essa parte esverdeadas, tá? Por metais, por gases nobres, e possuem outras divisões, que são as classificações de transições internas, tá? Que são os grupos dos lantanídeos e dos actinídeos, que falamos mais atrás. E entre as propriedades periódicas, agora eu posso citar, temos a eletronegatividade, que falei um pouco antes, o potencial de ionização, falaremos mais na frente, a afinidade eletrônica, a eletropositividade e o raio atômico. O raio atômico está diretamente ligado ao tamanho do átomo, ok? Bem, então seguimos com a nossa atividade. Então vocês vão fazer a atividade abaixo, tá? Da página 62, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E enviar até sexta-feira, dia 24, para o meu e-mail, prof.johnnyquimico@gmail.com. Muito obrigado e nos vemos depois.